De favorito a quarto, Gouveia e Melo atribui responsabilidades às sondagens e não manifesta apoio na segunda volta. O militar afirmou estar pronto para servir o país e manter participação cívica. Não expressou apoio a António José Seguro ou André Ventura na segunda volta, considerando que é prematuro. Coutrinho classifica, derrota pessoal, em terceiro lugar, responsabiliza Montenegro e menciona um novo começo. No Epic Sana, rodeado de aplausos e bandeiras, Coutrinho Figueiredo reconheceu o terceiro lugar como uma derrota pessoal, culpou Montenegro e caracterizou o resultado como o início de um novo percurso liberal. Sporting PSG com Anthony Taylor em Alvalade. Na passada temporada, Anthony Taylor arbitrou um jogo do Sporting na Liga dos Campeões, resultando numa derrota dos Leões contra o Clube Brugge. Antigo líder do CDS irá apoiar Seguro na segunda volta. Na primeira volta, Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS, deu o seu apoio a Gouveia e Melo. Nos concelhos mais abastados, Seguro saiu vencedor, Ventura nos mais carenciados. Neste domingo, António José Seguro liderou na primeira volta das eleições presidenciais. Ventura perde para Seguro, mas a direita democrática não o apoia na segunda volta. Coutrinho e Montenegro optam pela abstenção entre Seguro e Ventura. Seguro faz um apelo aos humanistas para que derrotem o extremismo que propaga o ódio. Ventura pretende unir a direita e associa Seguro a Sócrates. Pedro Duarte, edil do Porto, optará por Seguro. Na CNN, Pedro Duarte, edil do Porto, afirmou que votará em Seguro. Segundo Pedro Duarte, Ventura apenas busca vantagens para o seu partido e não hesita em apresentá-lo como o perdedor desta noite. As fotografias da noite das eleições da primeira ronda. Conforme antecipado, haverá uma segunda ronda nas eleições presidenciais. Seguro e Ventura irão votar a 8 de fevereiro. Uma noite de eleições que foi marcada por lágrimas de alegria e de tristeza. A imprensa mundial salienta a ascensão do radical Ventura e a surpresa Seguro. O político menciona uma vitória inesperada da centro-esquerda, mas sublinha que André Ventura, ao garantir cerca de um quarto dos votos, evidencia quão notável tem sido a evolução do Chega em Portugal. Seguro transforma-se no poucochinho e continua na segunda volta. António José Seguro alcançou o primeiro lugar na segunda volta das presidenciais, obtendo 31% dos votos. Seguro enfrenta um grande desafio, Gouveia e Melo pode ser crucial. Os votos da esquerda são insuficientes para garantir a vitória na segunda volta. A não ser que Henrique Gouveia e Melo se una a António José Seguro, que precisa angariar votos no centro e na direita democrática. Qual é a opinião dos votos dos imigrantes? Com a contagem no círculo da imigração a chegar ao fim, Ventura destaca-se como o principal vencedor, obtendo mais de 40% dos votos da diáspora, enquanto Seguro alcança 23,24% e Coutrinho obtém 15,50%. Os triunfadores e os derrotados de uma noite em que diversos partidos obtiveram os seus piores resultados de sempre. Geralmente, o vencedor é quem triunfa, contudo nem todos os que falham saem derrotados. Nas presentes eleições, as consequências além das presidenciais fazem com que outros celebrem a vitória. Aqui, examinamos quem saiu vencedor e quem saiu perdedor nesta primeira volta. Seguro alcança o melhor desempenho do PS em 24 anos. O candidato do Partido Socialista obteve o melhor resultado desde a reeleição de Jorge Sampaio em 2001, ultrapassando os 25,43% de Mário Soares na primeira volta de 1986. Ventura triunfou apenas em Faro e na Madeira. Três meses de terror para a enfermeira devido à perseguição online.
Condenação da perseguidora inclui pena suspensa e multa de 3.500 euros. Resultados superiores de Seguro em distritos que apoiaram o AD nas eleições legislativas. Entre os candidatos mais votados, António José Seguro apresenta as maiores divergências nas percentagens por círculo eleitoral. Resultado de Seguro é o mais positivo do PS em 24 anos. O candidato do PS alcançou a melhor performance desde a reeleição de Jorge Sampaio em 2001, ultrapassando os 25,43% obtidos por Mário Soares na primeira volta de 1986. Ventura apenas triunfou em Faro e na Madeira. Ameaças de Trump sobre a Groenlândia são rejeitadas pela Europa, que alerta para uma perigosa espiral descendente. O responsável pela diplomacia europeia afirma que as ameaças do presidente americano alegra RAM, Rússia e China. A vitória mais breve de sempre, Seguro superou Soares e outros 5 marcos, representados em gráficos, que elucidam estas eleições presidenciais. Pela primeira vez, os partidos que originaram a democracia não alcançam os 50%. O PSD registra um resultado 3 vezes inferior ao seu pior desempenho. No entanto, o PS mantém-se firme e até apresenta um aumento. À direita, surgem 2 novos recordes. A narrativa da primeira volta é ilustrada em gráficos e dados. – 200.000 pessoas ficam sem eletricidade no sul da Ucrânia devido a ataques russos. A maior parte da área de Zaporizhia perdeu o fornecimento de energia elétrica. Ventura ou Seguro, uma decisão entre extremismo e democracia ou entre direita e esquerda. Enquanto Ventura propõe um confronto entre não-socialistas e socialistas, Seguro convoca os humanistas e democratas a vencerem o extremismo e aqueles que incitam o ódio entre os portugueses. Quais são as razões por trás dos resultados destas eleições presidenciais? António José Seguro triunfou, mas terá pela frente André Ventura. 40 anos depois, o país enfrenta novamente uma segunda volta. O que se passou nas presidenciais? Análise realizada por Miguel Pinheiro. Cartas dirigidas ao diretor. O espaço dedicado às opiniões dos leitores no público é um canal essencial para a troca de ideias sobre temas variados. As cartas que recebemos refletem a diversidade de pensamentos e preocupações da nossa audiência. A relação entre talento para a dança e o romance no emprego. O Guilherme participou nas aulas de dança da Rita e destacou-se. Agora, já lhe atribuem o nome de João Guilherme Foncortés. Para além disso, discutimos o aroma recente do carro, a inexperiência em votar e a habilidade de conquistar alguém no local de trabalho. Da suspeita de identidade furtada aos esforços para participar nas presidenciais. Oeiras ofereceu pet-sitting em 5 locais como uma medida positiva para incentivar o voto, enquanto uma eleitora nas Caldas da Rainha foi barrada de exercer o seu direito de voto. Correspondência dirigida ao diretor. Através desta rubrica, os leitores têm a oportunidade de expressar as suas opiniões sobre diversos temas que consideram relevantes. Ventura propõe uma OPA sobre a direita para vencer Seguro na segunda volta. Com 31% dos votos, António José Seguro e André Ventura com 23% irão a novas eleições a 8 de fevereiro. Ficaram pelo caminho Coutrinho de Figueiredo, que obteve o triplo dos votos da IL, e Marques Mendes, que alcançou apenas 1/3 dos votos da AD. Embora a direita seja significativamente maioritária, a sua divisão permite que Ventura reivindique a liderança deste espectro político. Montenegro minimizou a importância da eleição. Que tipo de direita emergiu das presidenciais? Em busca de respostas, após o encerramento da noite eleitoral, Paulo Baldaia dialoga com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz.
Ameaças de Trump sobre a Groenlândia são rejeitadas pela Europa, que alerta para uma perigosa espiral descendente. O responsável pela diplomacia europeia afirma que as ameaças do presidente dos Estados Unidos da América alegraram o dia da Rússia e da China. Barómetro eleitoral é novamente Santarém. O Jornal Público salienta que Santarém passa a espelhar os resultados eleitorais do país, afirmando-se como um verdadeiro reflexo da votação. El País: acidente de comboio a alta velocidade em Espanha provoca 24 mortes. Triunfo. Varela pôs fim à narrativa. FC Porto enfrenta dificuldades, mas conquista a vitória sobre Vitória SC por 1-0, mantendo a liderança isolada. Além disso, Senegal conquista a Taça das Nações Africanas. A maior parte das pessoas inicia a gestão financeira pelo caminho incorreto. Esta é a conta que deveria ser prioritária, de acordo com Pedro Anderson. De acordo com Pedro Anderson, antes de poupar ou investir, é imprescindível realizar uma conta que a maioria das pessoas nunca efetuou. Qual o país com o qual estabelecemos um acordo nesta segunda-feira, após a primeira volta das eleições presidenciais? Um resumo conciso por David Pontes, diretor do Público. Lourdes Gramaxo: a escassez de recursos financeiros restringe o empreendedorismo, mas ter recursos em excesso também não é vantajoso. Erros ocorrem devido à disponibilidade excessiva de financiamento. Qual será o próximo unicórnio a surgir em Portugal? E de que área será originado? A convidada deste episódio do podcast, O CEO é o Limite, afirma que existem diversas empresas com elevado potencial em Portugal. Embora nem todas atinjam o reconhecimento de unicórnio, Lourdes Gramaxo, parceira da Binventure Capital e presidente da Investos Portugal, esclarece os requisitos que um projeto deve cumprir para alcançar tal status. Segunda volta das presidenciais. Quando inicia a campanha? Haverá debate. Como será o boletim? Neste guia, esclarecemos algumas questões que poderá ter sobre a segunda volta. Na verdade, a única que ocorreu em Portugal, em democracia, foi há 40 anos, culminando com a vitória de Mário Soares. Médicos do Hospital de Setúbal são ameaçados por utente. Um homem cria um ambiente de pânico nas urgências, dirigindo ofensas e ameaças a médicos e a outros profissionais de saúde. Destaque da imprensa global para embate entre a extrema-direita e a inesperada vitória de Seguro. Os resultados da primeira volta das presidenciais repercutiram na imprensa de Espanha, França e Reino Unido. Aviso amarelo para 10 distritos devido à agitação do mar. As temperaturas mínimas oscilarão entre os -3, em Bragança, e os 0,8, em Lisboa, enquanto as máximas estarão entre os 6, na Guarda, e os 16, em Faro. Aviso amarelo para 10 distritos do continente devido à agitação marítima. As ondas poderão atingir os 5 metros de altura. Presidente da Guatemala declara estado de emergência. A declaração do estado de sítio não modificará a vida diária dos cidadãos nem a mobilidade da população. Despertador: a direita democrática está excluída do seguro. 39 vítimas no descarrilamento em Espanha. Publico.pt. Nuno Borges avança para a segunda ronda do Open da Austrália. Borges defrontará o ganhador do confronto entre o argentino Juan Manuel Cerundolo e o australiano Jordan Thompson. Momentos de aflição para Inês Simões com amigo especial. Luís sofreu um corte profundo durante uma caminhada. Uma noite eleitoral memorável em foco. Um candidato decidiu afastar-se do partido que o sustenta, enquanto outro procura unir um amplo espectro político, enfrentando desafios. Este é o balanço de uma noite que entusiasmou o PS e deixou o governo sem rumo.
Eleições presidenciais. A paciência da direita começa a esgotar-se. Montenegro, que recebeu um aviso sério, Gouveia e Melo, que afinal se comporta como os demais políticos, e Seguro e Ventura, que passaram à segunda volta, são o vilão, o mau e o bom. Cruzadas de palavras no 1393. Eleições presidenciais. Os prazos e as normas até à segunda volta. Embora um segundo escrutínio antecipe os prazos, o voto antecipado permanece garantido. Nascimentos. Em 2025, a China terá uma diminuição de 3,4 milhões de pessoas. Xi Jinping considerou a crise demográfica uma questão essencial. Preparados para a segunda volta, Ventura e Seguro AFIAM as armas. Enquanto Ventura e Seguro se preparam para a guerra da segunda volta, Coutrinho lamba as feridas, após morrer na praia. Gouveia e Melo e Marques Mendes lamentam a derrota avassaladora. PSP realiza nova ação nas escolas para combater a violência. Os alunos são encorajados a solucionar os seus conflitos pacificamente, utilizando o diálogo em vez da violência. Detenção pela PJ de mulher ligada ao homicídio de idoso em Ferreira do Alentejo. Idoso de 81 anos foi assassinado por Francisco e Vanessa, que após o crime deitaram o corpo a um poço. Trump relaciona desejo pela Groenlândia à ausência de vitória no Nobel da Paz. Donald Trump declara, numa mensagem dirigida ao primeiro-ministro Jonas Gastre, que, devido à não conquista do Prémio Nobel da Paz, não se sente mais obrigado a agir ou a considerar unicamente a paz. A partir de hoje, a PSP inicia nova ação nas escolas para combater a violência. Os alunos foram informados de que, mesmo sendo menores, poderão enfrentar consequências caso realizem atos que possam ser considerados criminais. Manifestantes em Israel pedem investigação sobre o 7 de outubro. Um grupo de cidadãos manifesta-se em frente ao Parlamento de Israel, reivindicando a criação de uma comissão estatal para investigar as falhas ligadas ao ataque do Hamas ocorrido a 7 de outubro de 2023. Ensaios da ronda inicial das eleições presidenciais. Seguro saiu vitorioso, Ventura igualmente e Marques Mendes deixou o PSD a avaliar resultados. Ventura assume-se como chefe da direita e Carneiro celebra a conquista de Seguro. Por outro lado, Montenegro é o perdedor desta ronda inicial. Após as eleições, uma constatação: Montenegro carece de coragem. Embora a derrota pertença a Marques Mendes, o peso recai mais sobre Montenegro. O primeiro-ministro não apoia atualmente nenhum candidato e demonstra falta de racionalidade. O eleitorado da centro-direita já se encontrava desorientado. A situação irá agravar-se. Concertos agendados para 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os meses vindouros. Uma agenda em constante atualização. Sonai Arauco recebe autorização do governo para derrubar 508 sobreiros visando a construção de uma central solar para autoconsumo. O investimento para o projeto fotovoltaico de autoconsumo em Oliveira do Hospital será de 8,5 milhões de euros. O executivo deu luz verde ao abate de 500 sobreiros. André Ventura apela à união da direita na segunda volta às 10 horas. André Ventura alerta que a única razão pela qual não triunfará na segunda volta é o egoísmo dos partidos de direita. Neste mesmo jornal, Luís Marques Mendes aceita plenamente a responsabilidade pela derrota. Homem idoso falece de forma súbita enquanto conduzia no Porto. O carro acabou por perder o controle e ficou parado numa área de vegetação.
Seguro é o único candidato da direita. A diferença não se resume a um grau, mas a uma questão de essência. Um socialista pode errar frequentemente, enquanto um populista representa um risco constante. Eu e um socialista partilhamos a casa e até o quarto, tal como nestas eleições. Um chegano pretende arruinar o quarto, a casa e até a cidade, ares públicos. FMI afirma que a economia global é resiliente face a Trump e antecipa um crescimento de 3,3% para este ano. Os economistas do Fundo Monetário Internacional projetam um aumento de 3,3% na economia este ano, apesar das perturbações geopolíticas e do agravamento do comércio. As previsões foram divulgadas esta segunda-feira em Bruxelas. Governo disponibiliza 110 milhões de euros para a exploração de lítio. A população opõe-se à exploração, enquanto os ambientalistas afirmam que se trata de um cheque em branco financiado pelos contribuintes. Portugal. Polícia Marítima resgata 32 migrantes na Grécia. Identificaram-se situações de vulnerabilidade acentuada, abrangendo casos de hipotermia e fadiga extrema. A arma G3 furtada do Museu do Combatente é recuperada pela PSP. A G3 foi roubada do museu no dia 9 de janeiro. António José Seguro recebe apoio do PAN na segunda volta das eleições presidenciais. Após a reunião da Comissão Política Nacional, o partido entende que se trata de uma escolha entre a proteção da democracia ou um ataque à democracia, às instituições e à estabilidade democrática. Welket Bungé, o cinema português necessita de mais. Um bom actor deve ser uma boa pessoa, afirma Welket Bungé, o ator, realizador e produtor guineense residente em Berlim, que trabalhou com Cronenberg e Meirelles, e aguarda um convite de Denzel Washington. Trump estendeu um convite a Putin para integrar o seu Conselho da Paz para Gaza. A comissão instituída pelo presidente dos Estados Unidos da América será responsável pela supervisão da reabilitação da região. Para além de Putin, diversos outros líderes políticos já receberam convites, como Milei, Lula e Erdogan. Primitive Reason, havia concertos em que terminávamos à pancada. Alguém fazia um insulto, tu respondiam, e ao sair apareciam qualquer bêbado. No posto emissor, os Primitive Reason relembraram os seus primórdios em cena, numa época musical que se fragmentava em diversas subculturas e tribos musicais. A banda oriunda de Cascais volta aos palcos em março para comemorar o 30º aniversário do álbum de estreia, Alternative Frisson. Operação abrangente é iniciada pelo exército israelita na Cisjordânia. Hebron receberá um aumento de efetivos das forças de defesa de Israel. A segunda volta ocorre a 8 de fevereiro. Descubra como e quando solicitar o voto antecipado em mobilidade. Na segunda volta das eleições presidenciais, António José Seguro e André Ventura irão competir por Belém. Segunda volta das presidenciais, quem apoia quem? Do lado esquerdo, o suporte a Seguro é claro, com Livre, BI, PCP e PAN a manifestarem sem concordância. Na direita, embora os partidos não façam declarações, diversas personalidades do PSD, CDS e IL optam por votar no ex-líder do PS. Quem realmente triunfou nas eleições presidenciais? Debate. Na noite do debate, Seguro e Ventura destacaram-se como os autênticos vencedores. Em contrapartida, Montenegro saiu como perdedor, não apenas pelo resultado desfavorável do seu candidato, mas principalmente por ter-se visto preso no seu próprio espaço político. Dissolução do Parlamento será realizada pela Primeira-Ministra do Japão. A Primeira-Ministra do Japão afirma que é o povo soberano quem deve decidir se ela está capacitada para o cargo que desempenha. Expectativa e orgulho. Assim começou o dia na Terra de Seguro.
Seguro, que reside no concelho há mais de 20 anos, obteve aproximadamente 45% dos votos, mais do que o dobro do que André Ventura conseguiu. Os habitantes mostram-se otimistas em relação a uma vitória na segunda volta. Entre as diversas personalidades da direita que manifestam apoio a Seguro na segunda volta estão o líder da bancada da IEL e José Miguel Júdice. As motivações para o apoio a Seguro, tanto entre os sociais-democratas como os liberais, estão relacionadas com a luta contra a ameaça que Ventura representa. Segunda volta das presidenciais, quem apoia quem? De um lado, a adesão a Seguro é clara, com LIVRE, BE, PCP e PAN a concordarem. Do outro lado, os partidos mantêm-se neutros, embora diversas personalidades do PSD, CDS e IEL tenham intenção de votar no ex-líder do PS. Sindicatos ligados ao GT denunciam que a banca oferece apenas migalhas ao sugerir um aumento salarial de 1,8%. Os sindicatos iniciaram o pedido de um aumento salarial de 5,7% para 2026. Inicialmente, os bancos propuseram 1,5%, mas aumentaram posteriormente para 1,8%. Os sindicatos criticam os bancos por desconsiderarem os trabalhadores que, dia após dia, geram os lucros extraordinários e constantes que apresentam. Carneiro será recandidato e PS realiza congresso em março. O calendário sugerido indica que as eleições diretas estão agendadas para meados de março, provavelmente nos dias 13 e 14, e o congresso acontecerá no final desse mês, possivelmente entre 27 e 29 de março. O FC Porto e a luta pela vitória, juntamente com uma final da CAN inesperada. Apesar das adversidades enfrentadas em Guimarães, o FC Porto conquistou mais 3 pontos. Além disso, a final da CAN, que teve contornos dignos de um filme, foi vencida pelo Senegal após um episódio surpreendente de Marrocos. Aumento de jactos privados no Fórum Económico Mundial, emissões de luxo. A Greenpeace, uma organização de defesa ambiental, observa uma subida significativa na quantidade de jactos dirigindo-se para o Fórum Económico Mundial, que ocorre em Davos, Suíça. Não poderão votar os eleitores que completarem 18 anos até à segunda volta. As eleições presidenciais terão a sua segunda volta no dia 8 de fevereiro. Recordações de Natal, sabores de uma infância distante. Durante uma semana ainda voltada para as suas recordações de infância nesta época do ano na Beira Alta, o autor evoca os cobertores de neve, o tronco a queimar no pátio, o jantar à lareira, a véspera de Natal e o beijo ao menino. João Paulo Sacadura dialoga com Alberto C. Acidente ferroviário. Sánchez declara 3 dias de luto nacional. Esta manhã, Pedro Sánchez esteve presente no local do sinistro. BCE. Há alguma esperança, mas é difícil eleger Centeno. Na entrada para a reunião do Eurogrupo, Joaquim Miranda Sarmento afirma que eleger Mário Centeno para a vice-presidência do BCE é difícil, mas o ministro conserva alguma esperança. Mickey, Espadas e Hockey, 3 documentários e 5 séries imperdíveis. A Night of the Seven Kingdoms faz a sua estreia na HBO Max esta segunda-feira, 19 de janeiro. Confira na galeria de fotos as imagens das restantes estreias da semana. Portugal apela a uma resposta coesa e bastante robusta à ameaça dos Estados Unidos da América sobre a Groenlândia. Executivo português solicita a solidariedade da União Europeia em relação às tarifas anunciadas por Trump. Por que é que nos sentimos magoados com as opiniões de estranhos? Comentários maliciosos ou críticas negativas despertam a sensação de rejeição, gerando incertezas acerca do nosso valor. Contudo, a avaliação de desconhecidos não deveria perturbar-nos, certo? Nem sempre.
Ricos iranianos escapam do tumulto para se entreterem na Turquia. Fotografia do Ayatollah Ali Khamenei queimada por manifestante iraniana com um cigarro. Preparativos dos Estados Unidos para o retorno à Lua em fevereiro, 50 anos após a última vez. Neste fim de semana, o foguetão da NASA saiu da garagem. Pela primeira vez desde 1972, astronautas irão contornar e aproximar-se da Lua. A descolagem poderá ocorrer no início de fevereiro. PSP detém homem por deixar seringa em espaço público. Suspeito conta com 58 anos. Agradeço de forma especial ao cidadão português na Indonésia que me apoiou com o seu voto, Manuel João Vieira, após a sua estreia nas presidenciais. No dia seguinte à obtenção de mais de 60 mil votos e ao 8º lugar nas presidenciais, o artista Manuel João Vieira comentou os resultados com o seu habitual sentido de humor. Confronto na segunda volta. Seguro apresenta uma vantagem significativa, enquanto Ventura tem mostrado crescimento e pode aumentar ainda mais. Em 4 inquéritos que precederam o embate Seguro-Ventura, o socialista destacou-se com uma vitória considerável. No entanto, um deles indica um teto mais elevado para a ascensão do líder do Chega. Além disso, a neutralidade de Montenegro poderá contribuir para um crescimento adicional. Descubra o restaurante galardoado na Ilha do Pico que leva produtos açorianos à alta cozinha. O Bioma Restaurante, na Ilha do Pico, vencedor do Prémio Nacional de Turismo na categoria de Turismo Gastronómico, demonstra que é possível um fine dining prosperar fora dos principais centros urbanos, ao mesmo tempo que promove a sustentabilidade, a ambição e a valorização das pessoas e produtos locais. China registra baixa histórica na natalidade e vê a população diminuir em 3 milhões. Pelo 4º ano seguido, a população da China continua a encolher, com a taxa de natalidade a alcançar níveis mínimos, mesmo com as tentativas do governo para inverter essa situação. h. José Ribeiro e Castro entende a decisão do PSD. Ribeiro e Castro enfatiza que um possível apoio pode acarretar implicações em termos de governação. Continuamos com as notícias de caráter local. A estreia nuclear de Oscar Pitusevski no UFC Porto e a ousada surpresa de José Mourinho. Na sua primeira partida, o jovem polaco já influenciou o jogo do UFC Porto, na jornada em que José Mourinho, finalmente, abriu mão da sua abordagem conservadora em favor da criatividade e da audácia. Os Marretas regressam ao palco a 4 de fevereiro. As icónicas personagens estão de regresso, com a confirmação de Seth Rogen, que também é produtor. IA nas escolas pode aumentar as classificações, mas não leva à aprendizagem. Um estudo da OCDE revela que a IA tem potencial para aprimorar o rendimento dos alunos, mas pode igualmente provocar apatia mental e impedir a evolução de habilidades. 3/4 dos docentes expressam receio em relação a trabalhos que não são realizados pelos alunos. A ilusão de que ceder a Trump beneficia a Europa deve ser abandonada. Bruno Cardoso Reis, historiador, argumenta que a Europa precisa assumir uma postura mais enérgica em relação às atitudes de Donald Trump, acrescentando que a estratégia de tarifas não tem gerado resultados positivos para os Estados Unidos da América. Cientistas descobrem trilho danificado no sítio do sinistro ferroviário em Espanha. Uma deterioração antiga num trilho pode ser a causa do sério descarrilamento em Córdoba, afastando, por enquanto, a hipótese de falha humana e suscitando questões sobre a conservação da linha ferroviária. Faleceu o designer Valentino aos 93 anos. Na passada segunda-feira, Ludovico Clemente Garavani, a quem se conhece por Valentino, faleceu aos 93 anos. O estilista fundou a sua própria marca e era um dos nomes mais reconhecidos na indústria da moda a nível mundial.
mais protetoras, quando o cuidado impede o crescimento. Estão constantemente atentas à infância dos seus filhos. Monitorizam cada aspecto, a escola, as relações sociais, os desânimos. Temem que o mundo lhes cause danos. E estão sempre presentes para os socorrer. Tudo para prevenir a dor. Silêncio de Passos Coelho persiste para a segunda volta. Até ao domingo passado, data das eleições, Passos Coelho não fez qualquer pronunciamento sobre as presidenciais. O ex-primeiro-ministro afirma que continuará a ter a mesma atitude em relação à segunda volta. Professores solicitam veto à utilização de IA nas universidades e advertem para fraude e plágio em série. Cerca de 30 professores de diversas universidades em Portugal alertam, através de um manifesto, sobre os perigos da implementação de ferramentas de inteligência artificial generativa no ensino superior. Ao Expresso, o principal promotor da iniciativa menciona um uso massificado destas tecnologias por parte dos alunos em trabalhos académicos. Estónia e Lituânia afastam candidatos da disputa pela vice-presidência do BCE. O cargo ainda conta com a candidatura de Mário Centeno, que é um dos 4 restantes. Mário Centeno excluído da disputa pela vice-presidência do BCE. Após 2 rondas de votação, o ex-governador do Banco de Portugal decidiu retirar-se da competição devido à falta de apoios adequados. O croata venceu e Centeno está fora da disputa pela vice-presidência do BCE. Durante a reunião do Eurogrupo, estão a ser avaliados os nomes dos candidatos que poderão substituir Luís de Guindos na vice-presidência do BCE. Centeno não faz parte da disputa. O governador do Banco Central da Croácia, Boris Vučić, foi o vencedor. Carneiro solicita que Montenegro seja mais explícito no seu apoio. Carneiro expressa surpresa e falta de entendimento pela ausência de apoio de Montenegro a Seguro na segunda volta frente a Ventura. Faleceu o designer italiano Valentino. Reconhecido em todo o mundo como o ícone do vermelho Valentino, contava com 93 anos e foi uma das personalidades mais marcantes da moda no século XX. PSD pode ser sangrado por Chega e IEL. Luís Montenegro encontra-se em apuros e poderia recear uma CPI relacionada com o caso Spinum Viva. Além disso, o Chega tem a capacidade de impulsionar novas eleições. O resultado de André Ventura pode reverter completamente a situação. Verbas disponíveis para pavilhão desportivo em Montagraço pelo Governo. Após a aprovação do Orçamento Municipal, o projeto está pronto e elaborado para seguir para concurso. Ministra do INEM descarta ligação entre mortes e atendimento de emergência. Uma auditoria será realizada pelo INEM a um dos incidentes que resultaram em morte. Uma abordagem inovadora para um antigo desafio feminino. Elizabeth Silva, que possui uma licenciatura em Engenharia Biomédica, bem como um mestrado e doutoramento na mesma área, é docente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e realiza investigação no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, INEGI. Condenação de homem a 6 anos de prisão por violência doméstica. Os atos de violência tiveram início há 20 anos e tornaram-se mais frequentes após o homem começar a usar drogas. Ciberataque afeta a televisão estatal iraniana e divulga mensagens de Reza Pahlavi. Ativistas anti-regime hackearam a televisão estatal iraniana, com diversos canais a veicularem mensagens de Reza Pahlavi, convocando a revolta popular e solicitando que o exército se una ao povo. Governo antecipa receitas fiscais com bolsas de nicotina, mesmo sem autorização do Infarmed para a venda. Embora o produto esteja numa área ambígua em termos legais, foi adicionado ao Orçamento do Estado de 2026. Apesar da sua venda generalizada em quiosques e papelarias, a comercialização continua sem autorização.
O governo está a elaborar legislação. Montenegro valida o voto em Ventura ao não apoiar Seguro. O primeiro-ministro acabou por participar nas eleições presidenciais e sai derrotado da noite de votação. A falta de apoio a Seguro poderá revelar-se um erro, resultando numa relação difícil, se Ventura conquistar Belém. Niio, o cantor, partilha a experiência de ter 3 parceiras e explica a dinâmica da sua vida amorosa. Vive aquilo que muitos desejariam. O músico dos Estados Unidos tem uma relação poliamorosa. Em 2 salas, públicos exploram a magia do cinema. O Cinema Trindade, no Porto, recebeu uma sala cheia para uma projeção especial do filme Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Câmara de Alenquer sem solicitações de realojamento após incêndio. Ainda se desconhece a razão do incêndio. Neio descreve a sua vida amorosa e a experiência de ter 3 parceiras, vive o que muitos gostariam. O cantor norte-americano está numa relação poliamorosa. Ser ou não ser cota, essa é a dúvida. Na minha opinião, o simples ato de dizermos "yay, man" e "bué" enquanto desfrutamos de um chá num bar às 22 horas já revela a nossa cotice. Crónica de Ana Lázaro. Aumento da irrigação resultará numa diminuição da produção de energia elétrica no Alqueva. O Alqueva, com 2 centrais de 260 MW cada, é a maior hidroelétrica situada a sul do Rio Tejo. Seguro obteve mais de 300 mil votos do que Pedro Nuno, mas recuperou as áreas urbanas, a vitória da primeira volta em mapas. A vitória do PS restaura a imagem do partido após o trauma de 2025, tingindo o país de rosa. Contudo, não foi alcançada através de grandes aumentos. A principal boa nova para os socialistas é a recuperação dos principais centros urbanos. Homem procurado em Marrocos é capturado pela PJ em Cascais. A PJ prendeu, em dezembro de 2025, outro suspeito que também fazia parte da mesma rede. Seguro venceu as eleições presidenciais, mas não é fácil afirmar que a esquerda obteve uma vitória. A redução da representação do PS nas legislativas poderá justificar o voto estratégico nas presidenciais, que espelham a mesma tendência de declínio da esquerda. Especialistas e estudiosos têm opiniões distintas acerca da derrota da direita. Marco Caneira, não consigo ainda compreender o plano do Benfica, nem o que pretende, e se Rafa é uma solução temporária, não faz sentido. Rafa Silva encontra-se prestes a voltar ao Benfica. Estão a decorrer tratativas com o Besiktas para o atacante de 32 anos e parece que o entendimento com o atleta está estabelecido. Netanyahu nega a presença de forças turcas e do Qatar em Gaza. O líder israelita reconhece divergência com os Estados Unidos. Adamus. Travões impossibilitados 20 segundos antes do choque. Na Espanha, comboios colidiram na linha que liga Málaga a Madrid. Né, 2 portugueses envolvidos no sinistro em Espanha estão em boas condições. O segundo português implicado no acidente recebeu tratamento no Hospital Reina Sofia de Córdoba e já recebeu alta, afirma o Né, que anteriormente tinha informado que uma portuguesa está bem em casa. Dois cidadãos portugueses afetados pelo descarrilamento de 2 comboios em Espanha encontram-se bem. Pelo menos 40 vítimas mortais. As autoridades estimaram em aproximadamente 150 o total de feridos, com diferentes níveis de gravidade, no incidente ocorrido no domingo, que envolveu 2 comboios da rede de alta velocidade espanhola. A estratégia silenciosa de Montenegro. O PSD corre o risco crescente de ser consumido nas próximas eleições legislativas. A experiência revela que aqueles que escolhem a neutralidade podem ser finalmente ultrapassados. Editorial de Helena Pereira.
Governo aprova 40 novas promoções de guardas prisionais para guarda principal. As promoções, que foram aprovadas pelos Departamentos da Justiça e das Finanças, terão efeitos retroativos a 15 de dezembro. Serviços de informação. Um novo desastre à semelhança de Chernobyl é possível. Peritos alertam que ataques de mísseis russos a subestações relacionadas com centrais nucleares podem provocar um grande desastre. Luís Buxinho, astuto na utilização da cor vermelha. Luís Buxinho destaca as qualidades do designer de moda Valentino. O estilista português também partilha as suas associações em relação ao fundador da marca Valentino. A comissão é constituída em Benavente para monitorizar o projeto do aeroporto. A construção do aeroporto ocorrerá no campo de tiro da Força Aérea. Musk sugere a aquisição da Ryanair após troca de farpas. Qual é o preço? O debate teve início pela possibilidade de instalar o serviço de internet Starlink em aeronaves. O CEO da Ryanair chamou Musk de idiota, o magnata retaliou com a mesma linguagem e fez uma proposta para adquirir a companhia aérea. Sondagens são responsabilizadas pela CGTP pelos resultados. A CGTP faz um apelo aos trabalhadores para que se unam na luta em defesa dos direitos. R$ 1,4 milhões para o complemento do abono de família. O abono é concedido a cada 6 meses. Meloni expressa pesar pela perda de Valentino, considerado um símbolo perene da alta costura italiana. Este renomado designer italiano faleceu na segunda-feira, aos 93 anos. Adamus. A única sobrevivente da família é a filha de 6 anos. A criança foi colocada sob a tutela da Guarda Civil e, posteriormente, internada no Hospital de Córdoba. Leva a filha de 3 anos durante visita à menor no Porto e tranca a ex. A Polícia Judiciária está a investigar o caso. Mandatário de Marques Mendes, Rui Moreira, declara apoio a Seguro. A segunda volta das eleições presidenciais será realizada entre André Ventura e António José Seguro. Seguro angaria apoios no PSD para um embate ideológico com Ventura, enquanto Montenegro permanece indeciso. Embora Luís Montenegro tenha declarado neutralidade, António José Seguro inicia a angariação de apoios de personalidades do social-democrata. A trajetória em direção à segunda volta promete ser, acima de tudo, ideológica. Uma das vítimas do descarrilamento é uma mulher grávida de 5 meses. Em declarações à Antena 3, Alberto Garcia, pai de Raquel, informou que a filha, que se encontra entubada e sedada, sofreu uma fratura numa vértebra e um grave traumatismo craniano. Groenlândia. União Europeia afirma possuir todos os instrumentos disponíveis. A Europa continua a ter fé numa resolução construtiva com os Estados Unidos da América. Estoril Praia vence de forma contundente na Amadora e mantém o 9º posto. O jogo concluiu a 18ª ronda da I-Liga de Futebol de Praia. Devemos manter uma vigilância extrema nos dias que se avizinham. Zelensky assegurou também a aprovação de operações para fortalecer as defesas da Ucrânia. Em breve, a Groenlândia receberá aviões militares dos Estados Unidos da América e Canadá. Essas ações ocorrerão enquanto Donald Trump reafirma que os Estados Unidos precisam ter controle sobre a Groenlândia, um território autónomo pertencente à Dinamarca, integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
Despiste de trator em Idanha Nova causa morte de idoso. Elementos dos bombeiros, do INEM e da GNR foram enviados para o local. Faleceu Pedro Sarmento, o principal impulsionador da reintrodução do lince ibérico em Portugal. Pedro Sarmento era considerado o lince. Nunca perdeu a fé na reintrodução do lince ibérico em Portugal e foi o motor primordial das iniciativas de conservação da espécie. Faleceu esta sexta-feira, aos 59 anos. Trump não descarta atacar a Groenlândia e envia mensagem à Europa. Trump opina que a Europa deveria concentrar-se na guerra da Ucrânia em vez da Groenlândia. Critica também a Noruega, afirmando que o país controla totalmente a atribuição do Prémio Nobel da Paz. Respeito pela soberania da Groenlândia solicitado por von der Leyen. A declaração ocorreu em Davos, durante uma reunião com a delegação do Congresso dos Estados Unidos. Trump avisa sobre a possibilidade de tarifas de até 25% para países europeus que dão apoio à Dinamarca na proteção da Ilha Ártica. Lisboa. Desfiliação da vereadora do Chega. A vereadora adiou a apresentação das suas justificações para um momento futuro.